Capítulo 291 Confronto entre irmãos. A primeira semifinal terminou dramaticamente. No final, a identidade de Gaara foi exposta e selada por Uchiha Itachi, e Deidara também ficou gravemente ferido. Mesmo que conseguisse a vitória, esse cara não poderia participar da final. Na verdade, Konoha não responsabilizou Deidara, o que foi considerado uma política aberta. Afinal, na batalha anterior, Deidara sacrificou o C3 número 18 e continuou gritando sobre a destruição de Konoha. Comparado com Gaara, esse comportamento é um terrorista blindado. Portanto, ninguém de Iwagakure, incluindo Onoki, levantou qualquer objeção à retirada de Deidara das finais. Assim, o campeão deste exame Chunin nascerá entre Marisa e Hidan. Nas arquibancadas, além de Tsunade, havia muitos espectadores que apostaram em Deidara ou Gaara gostam dela, e eles lamentaram, sentindo pena de seu dinheiro ter sido em vão. Mas mais espectadores ainda sentaram em suas cadeiras, esperando ansiosamente pela próxima semifinal. Ah, não, deveria ser dito que seria a próxima, início da final. No local, como a arena foi danificada e irreconhecível, levará algum tempo para reconstruir. Ao mesmo tempo, uma dúzia de elites da Anbu foram enviadas para construir uma barreira mais forte ao redor do ringue para garantir que a batalha subsequente não se espalharia pelas arquibancadas e machucaria espectadores inocentes. Sasuke, você está bem? Ino, Sakura e outros correram para o lado de Sasuke neste momento, correndo para expressar sua preocupação por ele. É tão irritante. Sasuke estava de mau humor e não se preocupou em prestar atenção neles. Com o apoio de sua mãe Mikoto, ele caminhou passo a passo para fora do local. Quando mãe e filho passaram por baixo das arquibancadas, houve muitos sussurros no auditório acima. Depois de muito tempo de trabalho, o chamado gênio número 1 de Konoha acabou se revelando apenas um showman. Você viu como Sasuke se comportou agora? Ele foi humilhado por Gaara e Deidara por sua vez, e não tinha poder para revidar. Só isso. Tenho vergonha de ser o árbitro. O ídolo ninja é assim. Ele aparece em programas de TV todos os dias e fica entusiasmado, mas no final, esse Sasuke só é melhor que os outros com suas habilidades de reencarnação. Felizmente, Lord Uchiha Itachi agiu a tempo e limpou a bunda de seu irmão mais novo. Agora, comparado a seu irmão, Sasuke está simplesmente muito atrás, e ainda mais incomparável ao Lorde Sexto Hokage. Os comentários foram como espinhos afiados cravados no coração de Sasuke. Recentemente, suas frequentes aparições em programas de TV fizeram dele um ídolo ninja da TV Konoha. Embora ganhando enorme popularidade, ele também foi questionado por alguns. Agora, a voz da dúvida aumentou 10 vezes ou até 100 vezes, transformando-se em um tsunami que é suficiente para afogar a baixa autoestima de Sasuke. Da opinião pública, exceto por seus fãs, aos olhos dos outros, Sasuke não tinha mais nenhuma aura. Ao ouvir esses comentários duros, Sasuke parou e cerrou os punhos. Sasuke, o que há de errado com você? Mikoto percebeu a estranheza de seu filho e então a confortou com uma voz suave, não se importe com a opinião dos outros. O público está apenas seguindo a opinião dos outros e não entende você de jeito nenhum, o melhor. Pare de mentir para mim. Sasuke de repente rugiu e interrompeu sua mãe, então olhou para Mikoto com olhos severos e perguntou, você acredita nessas lindas palavras que você disse? Então deixe-me perguntar, já que sou o melhor em seu coração, e Itachi, quem é melhor, ele ou eu? Diante da repreensão do filho, Mikoto ficou atordoada por um momento, depois balançou a cabeça desamparadamente. Sasuke, você não pode comparar assim. Hehe. Sasuke zombou e interrompeu Mikoto novamente, pare de me persuadir com mentiras tão desajeitadas. Eu não sou uma criança de 3 anos. Deixe de lado seu rosto hipócrita, mãe. Sob o olhar penetrante de seu filho, Mikoto cobriu o peito e pegou alguns passos para trás, seu rosto ficando pálido. Mesmo sabendo que essas palavras foram ditas por seu filho com raiva, ela ainda sentia uma sensação de tristeza e amargura em seu coração.
Ruoshi, Itachi, mostrou seu corpo, estendeu a mão para apoiar sua mãe trêmula, então franziu a testa e disse a Sasuke em uma voz profunda. Sasuke, o que você está fazendo? Peça desculpas à sua mãe rapidamente. Enquanto crescia, não importa o quão travesso Sasuke fosse, Itachi raramente era travesso com seu irmão mais novo. Mas desta vez, Sasuke foi longe demais, a ponto de nem mesmo Itachi aguentar. Itachi, esqueça, Sasuke não quis dizer isso. Mikoto disse suavemente, ainda conversando com seu filho mais novo. Itachi suspirou, seu tom de censura a si mesmo. Mãe, nós demos muitos mimos a Sasuke. Especialmente meu irmão mais velho, que falhou em cumprir suas responsabilidades como irmão mais velho e em dar a orientação correta a seu irmão mais novo, ele, o que levou à sua mudança. Tornou-se o que é agora. Você já disse o suficiente. Sasuke interrompeu novamente e olhou para Itachi friamente. Ao ouvir isso, a expressão de Itachi tornou-se mais severa, e ele imediatamente repreendeu seu irmão mais novo. Sasuke, você realmente... Itachi, que sempre foi indiferente às emoções e à raiva, não pôde deixar de demonstrar uma expressão de surpresa neste momento, pois nunca esperava que Sasuke abrisse os olhos nesta situação. São esses olhos que finalmente consegui. Sasuke olhou para Itachi calmamente e disse calmamente, irmão, de agora em diante, você não pode mais me desprezar como fazia antes, porque eu também tenho o mesmo poder que você. Não, meus olhos do Mangekyo Sharingan são mais fortes que os seus. Aspas. Obviamente, ele recuperou a confiança e sente que pode fazer isso de novo. Antes de terminar de falar, os olhos de Sasuke piscaram, e um chakra roxo substancial de repente surgiu de seu corpo, e logo uma enorme sombra esquelética se formou fora de seu corpo. É incrível como você pode usar o Susanoo assim que abre os olhos. Itachi murmurou, sentindo o espírito de luta de seu irmão mais novo, e então franziu a testa, e chakra vermelho alaranjado surgiu de seu corpo. Um Susanoo mais realista apareceu no estádio. O que está acontecendo? Os espectadores nas arquibancadas voltaram a se agitar. Se eu li corretamente, foi o Uchiha Sasuke quem despertou o Mangekyo Sharingan. Dizem que é o poder mais forte do clã Uchiha, e apenas um número muito pequeno de homens fortes no clã pode possuir esse par de olhos. Eu não esperava ver a cena em que irmãos se voltavam uns contra os outros. Itachi e Sasuke estão prestes a brigar. Itachi vs Sasuke. Este confronto entre os irmãos Uchiha é muito mais emocionante do que o exame Chunin. Os dois estavam prestes a lutar. Pare com tudo. Com um grito vindo do lado de fora, uma figura alta e corpulenta correu para a quadra como um tigre fora de sua jaula e apareceu entre Itachi e Sasuke. É a prima deles, Marisa. Primo Itachi, primo Sasuke, eu digo que isso é o suficiente para vocês dois. A próxima é minha competição, vocês vão roubar meus holofotes. Marisa olhou para Itachi e Sasuke um após o outro, cruzou os braços e reclamou de insatisfação. Com esse passo ela me deu. Os olhos de Itachi brilharam, e ele tomou a iniciativa de cancelar o Susanoo, e suspirou novamente, vamos para casa primeiro. Quando Sasuke viu isso, ele bufou friamente e retirou seu chakra. Neste momento, o pai dos dois irmãos, Uchiha Fugaku, que estava assistindo do lado de fora, também brilhou e entrou em cena com a testa franzida. Você não acha constrangedor ter tanta gente assistindo? Felizmente, Marisa parou você a tempo, caso contrário meu rosto, e até mesmo o rosto de minha família, teria sido perdido para você. Aspas. Fugaku não foi educado e repreendeu seus dois filhos severamente, e então ordenou em um tom que não poderia ser desobedecido, siga-me. Depois de dizer isso, ele olhou para a arquibancada mais alta, acenou com a cabeça para Duan e saiu do campo. Marisa, trabalhe duro na competição, acredito que você pode vencer o campeonato. Quando Itachi passou por Marisa, ele deu um tapinha no ombro de sua prima e a encorajou. Claro, Marisa sorriu, confiante. Posteriormente, a família Fugaku de 4 pessoas saiu do estádio sob a vigilância de todo o público. Pena,
O público que voltou a se lamentou não ter podido assistir a um bom show. Mas, a abertura dos olhos de Sasuke agora fez com que sua revisão do vento, que estava prestes a entrar em colapso, andasse em uma montanha russa e virasse novamente. Ninji parecia melancólico. Embora o público que não sabia a verdade estivesse rindo de Sasuke, como oponente de Sasuke por muitos anos, ele era quem melhor conhecia a força do cara. Que o oponente despertou o Mangekyo Sharingan, como ele irá alcançá-lo no futuro? Confiando em seus próprios olhos brancos, Neji estava confuso. Nas arquibancadas mais altas, os figurões também ficaram surpresos com a transformação de Sasuke. Ele é de fato o gênio número 1 em Konoha. Ele pode realmente despertar o Mangekyo dessa forma. É realmente incompreensível, Onoki murmurou, parecendo confuso. Pelo que ele sabia, o caleidoscópio do Uchiha só consegue abrir os olhos quando a pessoa que ele ama está perdida e é estimulada por emoções fortes. A situação de Sasuke é obviamente irracional. Se alguém pode explicar o que aconteceu com Sasuke, temo que seja apenas aquele homem. Pensando nisso, Onoki olhou para Uchiha-dan e encontrou um sorriso significativo no rosto deste último. Parece que Sasuke está com pressa. Não, deve ser dito que Indra está com pressa. Humilhando para si mesmo. Fim deste capítulo. Capítulo 292, movendo pessoas de tempos em tempos através da herança ancestral. Indra, filho mais velho do sábio dos 6 caminhos, ele herdou os olhos imortais de Otsutsuki Hagoromo e é um gênio notável e distante. Porém, Indra, que acreditava que o poder pode fazer tudo, perdeu para seu irmão mais novo, Asura, na batalha pela sucessão, o que o fez sentir-se extremamente insultado. Indra recusou-se a reconhecer o status de Asura e, finalmente, sob a instigação de Eijui, travou uma longa batalha decisiva com seu irmão. O chakra desses irmãos não desapareceu mesmo após a morte. Em vez disso, continuou a possuir os ninjas excepcionais das gerações subsequentes, e eles continuaram a lutar por mais de 1000 anos. Esta é a fonte das queixas entre os clãs Uchiha e Senju. As reencarnações de Indra e Asura Chakra na geração anterior foram Madara Uchiha e Hashirama Senju, que deixaram de ser irmãos e passaram a lutar entre si. Por muito tempo, como nas reencarnações de Indra e Asura, a força de ambos os lados sempre foi a mesma, e ninguém pode derrotar completamente o outro. Até agora, quando chega a vez de Sasuke e Naruto, as reencarnações, a situação mudou. Hoje, Naruto não é apenas o Jinchuriki do 9 caudas perfeito, mas também transplantado com o olho Rinnegan de Madara. Se não fosse pela existência de monstros como Zan, Naruto teria sido invencível no mundo ninja. E quanto a Sasuke? Comparado com a obra original, quem não viveu a noite do genocídio perdeu a amargura e o ódio e virou flor na estufa. Nasceu na tristeza, morreu na felicidade. Comparado com Naruto, Sasuke tem vivido muito confortavelmente nestes anos. Embora ele pense que trabalha muito, em um ambiente de tranquilidade e diversão, a preguiça muitas vezes ocorre naturalmente e mesmo ele não tem consciência disso. Principalmente depois de obter o primeiro lugar no exame Jounin e ser aclamado como o gênio número 1 em Konoha, e mesmo no mundo ninja, Sasuke não pôde deixar de se sentir complacente e seu coração começou a flutuar. Então, ele foi severamente educado. Primeiro Naruto, depois Deidara e Gaara, foram derrotados por esses verdadeiros gênios. O coração ninja de Sasuke foi quebrado, e então a cena de quebrar a defesa e bater no chão aconteceu agora há pouco. Felizmente ele sobreviveu. Vendo Sasuke esticar os quadris, o chakra Indra que estava silencioso em seu corpo não aguentou mais, então ele finalmente saiu pessoalmente e deu a Sasuke uma iniciação. Ajudou Sasuke à força a despertar o Mangekyo Sharingan. Desta forma, as reencarnações de Indra não ficarão muito atrás das reencarnações de Asuras. Os fatos comprovam isso. Neste mundo, o trabalho árduo e o talento não são decisivos. No final, o que importa é o poder do sangue. Cuja linhagem é mais pura e mais próxima do sábio dos 6 caminhos, maior a probabilidade de ele se tornar o protagonista e trapacear até o topo do mundo ninja.
Esta é a verdade. De volta a Dan, ele nunca pensou que poderia se tornar o número 1 no mundo ninja hoje por causa de seu treinamento duro e incessante em modificação corporal. Ele também confia em Plug INS. Não importa quão perfeito seja seu corpo, quão poderosa sua força se torne ou quantas técnicas proibidas aterrorizantes ele domine, sua maior confiança é sempre o mundo substituto. E sua capacidade de pausar o tempo, Smash. Varudo. O poder de um substituto é a fonte fundamental da poderosa confiança para superar os ninjas e desprezar o clã Otsutsuki. Portanto, não há vergonha em trapacear, pelo menos é o que Duan pensa. Afinal, ele também fez isso. Ele estava curioso, com a ajuda de Indra Chakra, até onde Sasuke pode ir no futuro. Ainda há uma chance de sair por trás e derrotar Uzumaki Naruto. Tudo o que posso dizer é, espere para ver. O confronto fraterno entre Sasuke e Itachi, embora tenha aguçado o apetite do público, acabou sendo apenas um episódio. O tema de hoje ainda é o exame Chunin. À medida que a arena foi restabelecida, o anfitrião anunciou apaixonadamente os nomes de ambos os jogadores e, sob o olhar atento do público, Marissa e Hidan caminharam até o centro do ringue e parou a poucos metros de distância. Eu disse, você tem realmente apenas 8 anos. TSK, você é uma aberração com esses músculos terríveis. Hidan foi muito rude. Ele olhou para Marisa com olhos estranhos assim que se aproximou e fez comentários desenfreados sobre ela. Não é da sua conta. Marissa não foi nada educada e respondeu diretamente. Hidan ficou surpreso ao ouvir isso, então colocou a foice da marcha sangrenta nos ombros e fez uma expressão despreocupada. Ei, você é bastante agressivo. Eu acho que você também é um gênio. Você quer se juntar ao culto do Deus maligno. Eu vou proteger você. Culto do Deus maligno, que tipo de merda é essa? Em vez de acreditar em deuses ilusórios, acredito em meus próprios punhos. Marissa pareceu desdenhosa, depois ergueu os punhos e os cerrou. Ao ouvir as palavras rudes de Marissa ao deus do mal, Hidan franziu a testa, suspirou e disse: é uma pena, sua personalidade é do meu agrado, garotinha. Embora eu goste de você, não vou ter misericórdia. Sogra, há tanta bobagem. Marissa interrompeu impacientemente as divagações de Hidan. Ela não esperou o árbitro apitar, nem assinou o selo da oposição. Ela imediatamente chutou o chão. Silêncio. Como uma flecha saindo da corda, ele correu em direção a Hidan. Me dê um soco. Hidan só acreditava no poder dos deuses do mal e desdenhava aqueles ninjutsu sofisticados. Coincidentemente, Marissa era a mesma, ela só acreditava nos punhos. Por isso, a luta entre os dois foi brutal e despretensiosa. Foi um duelo físico puro. Esta competição logo atingiu um nível febril. Hahaha, desista da resistência, Marissa. A expressão de Hidan estava extremamente animada, e ele atacou com toda a sua força, com a intenção de cortar a cabeça de Marissa com uma foice. Os olhos de Marissa piscaram e, sem dar um passo para trás, ela deu um soco com toda a sua força, interceptando a espada de Hidan no meio. Clique. Esta foice de março, que é tão alta quanto uma pessoa, foi quebrada no meio por Marissa, mas a foice quebrada também estava manchada com o sangue que escorria das costas da mão de Marissa. Entendi. Hidan ficou muito feliz ao ver isso e recuou rapidamente, mantendo distância imediatamente de Marissa. Então, ele mostrou um sorriso maligno, lambeu o sangue da faca e começou a desenhar a formação. Uma técnica vermelho-sangue com um triângulo dentro de um círculo apareceu aos pés de Hidan. Acabou. No momento em que a técnica tomou forma, Hidan soube que havia vencido a batalha com firmeza e estava em uma posição absolutamente invencível. Olhando para cima, ele viu Marissa caminhando passo a passo em sua direção. O que você domina é um ninjutsu amaldiçoado, certo? Você primeiro usa a foice para pegar o sangue do oponente, depois engole o sangue em seu estômago e desenha o feitiço. Durante o feitiço será devolvido ao oponente intacto, deixando o oponente colher as consequências. Marissa contou calmamente o segredo da habilidade de Hidan.
Hidan ergueu os cantos dos lábios e admitiu generosamente. Isso mesmo, parece que expus minhas habilidades no último jogo. Mas você ainda foi descuidado e eu peguei seu sangue, certo? Se eu ficar aqui e não tomar a iniciativa de atacar você, sua Maldical será inútil. Marissa disse enquanto abaixava o punho. Haha, você é tão ingênua, garotinha. Hidan balançou a cabeça, tirou uma pequena lança preta de suas roupas e zombou. Você acha que não há nada que eu possa fazer se você não me atacar? Ponto de interrogação. Para mim também será devolvido a você. Vamos ver quem de nós aguenta melhor a dor e não me decepcione. Aspas. Depois de falar, ele ergueu a lança curta em sua mão e apontou a ponta afiada da lança para seu corpo. Este foi o momento favorito de Hidan. Ele tortura seu oponente sem piedade, machucando-se. Se ele se apunhalar na parte vital com uma lança curta, o oponente também será mortalmente ferido. Quarto Raikid disse a ele que Marisa não poderia ser morta em nenhuma circunstância e ele deveria dar uma cara ao sexto. Hokage então esfaqueou na frente de Marissa. Nesse momento, os olhos de Marissa se estreitaram e uma sombra alta pareceu brilhar atrás dela. No segundo seguinte, a lança curta na mão de Hidan penetrou em todo o seu abdômen e o sangue jorrou de repente. Fora. Hahaha, o que você acha? Sinta a dor, ajoelhe-se e implore por misericórdia. Se você se atrever a ser desrespeitoso com o Deus do mal, eu, como enviado do Deus, irei puni-lo severamente. Ele sorriu maldosamente, ansioso para ver Marissa chorar de dor. Punição? Porque não sinto nada em tudo. É isso. Marissa, por outro lado, tinha uma expressão de surpresa no rosto e até zombou de Hidan como uma pessoa normal. Como? Pode ser isso? Será que o poder do malvado falhou ou havia algo errado com o ritual que ele acabou de realizar? Só quando Hidan olhou para baixo de repente é que ele descobriu o problema. Na verdade, ele deixou o alcance do feitiço, e o feitiço que ainda estava em seus pés agora apareceu estranhamente atrás de Marissa. O feitiço de Maldical de Hidan, Death Six Blood, deve ser concluído dentro do feitiço, caso contrário, será ineficaz. Como você fez isso? Por um momento, ele ficou incoerente e olhou horrorizado para Marissa, completamente incapaz de entender por que isso estava acontecendo nas arquibancadas. Marissa sem professor. Murmure uma palavra para si mesmo e sorria com conhecimento de causa. Ele é realmente seu próprio filho. Fim deste capítulo. Capítulo 293 Mil socos. Dos 100.000 espectadores na plateia, apenas uma pessoa podia ver claramente o que tinha acabado de acontecer. No momento em que Hidan usou a lança curta para se machucar, Marissa convocou a Estrela Platina, ativou um ataque de 2 segundos, faça uma pausa e então mova Hidan para fora do alcance do feitiço de Maldical. Hidan, que não sabia disso, esfaqueou-se com força e agora estava com muita dor para se mover. Abominável! Hidan estava suando profusamente de dor e não conseguiu recuperar a mobilidade por um curto período de tempo. Ele só podia observar Marissa caminhando em sua direção. Embora eu não saiba por que você se esfaqueou, não pense que vou deixar você ir facilmente. Marissa ergueu o punho com um sorriso malicioso enquanto fazia comentários sarcásticos. Mesmo Hidan já estando em grande desvantagem, ele ainda falou asperamente e zombou de Marissa. Então, o que você pode fazer comigo? Me protege e me dá a imortalidade. Seus punhos estão apenas me fazendo cócegas. Sério? Então eu vou te dar um bom arranhão. Marissa sorriu brilhantemente, mostrando 2 fileiras de dentes brancos. Antes de terminar de falar, uma estrela de platina com mais de 2 metros de altura surgiu silenciosamente atrás dela. O que é isso? Hidan entrou em pânico sem motivo quando viu o Platinum Star. Sua massagista. Enquanto Marissa falava, Star Platinum estendeu sua grande mão, agarrou o colarinho de Hidan e jogou ele para cima. Com Star Platinum, como um bate-estaca super velocidade, e socou Hidan como uma tempestade de punhos,
O rugido de Marissa, acompanhado pelo som de punhos batendo na carne, ecoou no estádio vazio e se espalhou por todas as 100.000 pessoas. Auditório. 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Os punhos de Marissa e Platinum Star caíram como gotas de chuva no rosto, tronco e membros de Hidan. Eles lutaram por 1 minuto inteiro e socaram milhares de vezes. Devido ao impacto dos punhos, Hidan ainda não conseguiu pousar, ficando pendurado no ar 2 metros acima do solo, sendo espancado continuamente por Marissa. Nesse período, todo o seu corpo também sofreu diversas deformações e distorções sob o impacto dos punhos das gotas de chuva, como se, semelhante a fazer massa de pão, os espectadores nas arquibancadas ficaram atordoados e sem palavras. Finalmente, depois de levar mais de 1000 socos, ó tio 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 lá, Marissala rugiu com uma voz longa, e o último soco foi enviado das solas dos pés, passou pela cintura até os braços e concentrou toda a sua força no punho direito. Ao mesmo tempo, a Platinum Star também possuiu Marissa e a cobriu com uma camada de armadura azul, aumentando ainda mais seu poder. Boom! Esse soco atingiu o peito de Hidan com firmeza, fazendo com que o peito do último amassasse imediatamente e, sob o enorme impacto, disparou para o céu como um foguete. Nesse momento, Hidan realmente decolou. Os olhares das 100.000 pessoas na plateia subiram junto com Hidan, 10 metros, 50 metros, 100 metros, 200 metros. Em breve, a figura de Hidan era apenas um pequeno ponto no ar e era quase difícil ver com clareza. Só quando ele atingiu uma altitude de cerca de 500 metros é que o poder residual desse soco finalmente se esgotou, e Hidan embarcou na viagem de volta de sua jornada no trapézio. Ponto. Como um meteoro cruzando o céu durante o dia, Hidan caiu rapidamente do ar e finalmente atingiu o meio do ringue. Rachaduras semelhantes a teias de aranha apareceram de repente sob seu corpo e se espalharam por todos os lados. Esse cara ainda está vivo? Rápido, close-up. No estúdio, o diretor imediatamente ordenou que todas as câmeras focassem em Hidan e deu zoom na câmera. Continuar. Riz. Houve suspiros de ar-condicionado nos assentos da plateia. Hidan, ainda vivo, ele realmente provou sua fé. A crença na merda do mal realmente lhe deu a imortalidade. Mesmo que tenha levado mais de 1000 socos de Marissa, ele ainda estava vivo. Mas o estado atual de Hidan era pior que a morte. Porque ele não era humanoide e quase foi espancado até virar uma poça de lama. Pelo menos do lado de fora, ele não tinha nenhum relacionamento com humanos. O pedaço de carne fez um som ofegante incompreensível, provando que ainda estava vivo. No entanto, esta era a única coisa que Hidan poderia fazer agora. Vários ninjas médicos que estavam esperando nos bastidores entraram correndo com macas e kits médicos e foram para o lado de Hidan. Este é o sobrenatural Hokage da 6ª geração. Suan pegou o troféu de ouro e caminhou em direção a Marissa, parando a 3 metros dela. Este momento, no estádio com 100.000 pessoas, no meio do ringue, pai e filha se entreolharam, nenhum dos dois falou. Clique, clique, clique. Os repórteres próximos pegaram suas câmeras e tiraram fotos. Algumas pessoas até se deitam no chão para tirar fotos, a fim de encontrar o melhor ângulo para tirar fotos. Venha e pegue seu troféu. Ele continuou olhando para a filha e disse algo com um meio sorriso. Bufa. Marissa bufou e não deu um passo. Então de repente ela esticou um dedo e apontou para ele. Ela disse de forma chocante na frente de todos: Pai, mais cedo ou mais tarde, eu definitivamente vou derrotar você. Suas palavras heróicas ecoaram no estádio e se espalharam por todos os cantos do mundo ninja enquanto eram transmitidas pela televisão. Assim que ele terminou de falar, todo o lugar ficou em alvoroço. Ao ouvir isso, Duan sorriu, jogou o troféu de lado como lixo e respondeu a Marissa. Você merece ser minha filha se for ambiciosa. Depois de dizer isso, Marissa sentiu seus olhos ficarem turvos e Duan apareceu na frente dela e deu um soco no estômago dela. Smash tio varudo.
Marissa quase inconscientemente ativou o poder do substituto sem pensar, deixando o mundo inteiro cinza e apertando o botão de pausa na hora certa. É uma pena que tudo seja em vão. Ela só consegue pausar o tempo por 2 segundos, o que está longe de ser tempo suficiente para lançar um contra-ataque ou recuar para uma distância segura. Afinal, seu pai, o Shiradan, tem a habilidade de manipular o tempo muito além dela. O Smash Varudo pode até suprimir Marissa, tornando-a incapaz de se mover nem por um segundo. O tempo retoma seu fluxo. Bang! Marissa levou um soco forte na parte inferior do abdômen e todo o seu rosto de repente ficou distorcido. Incapaz de suportar a dor intensa, Marissa ajoelhou-se com um estrondo. Vendo essa cena, todo o lugar ficou em alvoroço novamente. Quem poderia imaginar que o que deveria ser uma bela e calorosa cena de premiação se transformaria em uma cena de um pai amoroso e uma filha filial em um piscar de olhos? É assim que o sexto Hokage educa seus filhos. É tão radical que não é de admirar que Marissa tenha crescido tanto quando tinha apenas 8 anos. Mas, um homem durão também tem uma ternura rara. Depois de dar um soco em Marissa, ele a viu ajoelhada no chão, suando profusamente e gemendo. Afinal, ela não aguentou mais e suspirou. Subsequentemente, ele deu um passo à frente e estendeu as 2 grandes mãos para Marissa. "O que você vai fazer?" Marissa exclamou enquanto seu pai abraçava sua cintura como uma princesa. Seus olhos se arregalaram e ela ficou atordoada por um momento. "Falando nisso, faz muito tempo que não te seguro nos braços. Minha filha cresceu e está bem pesada." Ele continuou a abraçar Marissa e a pesar, com uma expressão de emoção no rosto. Marissa voltou a si, lutou desesperadamente e gritou ferozmente com Duan: "Me solta, maldito papai!" Sob o olhar de tantas pessoas, Marissa sentiu que havia sido humilhada por ser abraçada por uma princesa como seu pai, e com certeza seria ridicularizada no futuro. Ela é a irmã mais velha da escola ninja e não pode se dar ao luxo de perder essa pessoa. Embora você esteja xingando, seu rostinho está vermelho. Acontece que você está tão ansioso pelo amor do pai. Duan balançou a cabeça, sem intenção de desistir. "Quem quer que você sinta dor? Quero encontrar minha mãe e minha madrinha." Marissa foi informada do que ela queria dizer e ela se sentiu envergonhada e irritada por um tempo, e finalmente começou a parecer uma garotinha. Ha 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 ha! Ele riu alto e saiu do palco com a filha nos braços. O apresentador olhou para as costas do pai e da filha, estendeu a mão para enxugar as lágrimas e disse com o rosto emocionado: "Que comovente cena de profundo amor entre pai e filha. Amigos do público, vamos enviar nossos mais sinceros aplausos, vivas e bênçãos ao sexto Hokage e Marissa." Assim que as palavras caíram, houve outro rugido e tsunami no local. Os exames Chunin estão quase chegando ao fim neste momento. Haverá uma cerimônia de encerramento e o público poderá sair de maneira ordenada. Mas neste momento, um acidente ainda maior aconteceu novamente. "Ei, por que está escuro?" O anfitrião murmurou algo e então ergueu os olhos confuso. Ele ficou repentinamente chocado e ficou no mesmo lugar. Fim deste capítulo. Capítulo 294. O Zenshin que impede o céu. Dong. O microfone na mão do anfitrião de repente caiu no chão, emitindo um som extremamente agudo e áspero. Mas nenhum público expressou insatisfação, porque, assim como o apresentador, todos abriram a boca e olharam fixamente para o céu, com horror estampado em seus rostos. "Isso é um meteorito?" Alguém disse algo e sua voz tremeu. Meteoritos caindo do céu não são algo estranho, pelo menos aconteceram várias vezes na história de Konoha, e também causaram alguns danos à vila. Apenas, os meteoritos do passado não eram tão grandes como este, nem tão repentinos como este. Neste momento, o que apareceu acima do estádio foi um meteorito com 1000 metros de diâmetro. De repente, ele colocou a cabeça para fora das nuvens e, em seguida, caiu no chão, aparentemente lenta, mas rapidamente. Não apenas o estádio, mas também todo o centro da cidade de Konoha foi envolto pela enorme sombra lançada por este meteorito,
como se o fim do mundo estava chegando. Incontáveis aldeões de Konoha e turistas estrangeiros olharam para o céu horrorizados, então suas pernas ficaram fracas e eles caíram no chão. Plicidade. A boca de Kakashi estava seca. Depois de engolir, ele finalmente recobrou o juízo e rugiu com uma voz trêmula. Ataque inimigo. Neste exame central ninja, o departamento Muay Dark e o departamento de polícia prepararam-se conjuntamente e totalmente preparados para se prepararem para as diversas condições perigosas que poderiam ocorrer. Para garantir que nada dê errado. Porém, quando o ataque do inimigo realmente veio, Kakashi percebeu que tudo o que eles fizeram foi em vão. Um meteorito com diâmetro de mais de 1 quilômetro caiu do céu. Este não era mais o escopo do ninjutsu, mas o poder dos deuses. Quem poderia ter imaginado tal método de ataque e como seria possível se defender contra ele? Que piada! No canto da arquibancada, Orochimaru xingou em voz baixa. Seu rosto originalmente sem sangue ficou ainda mais pálido neste momento. Está assustado. Desta vez ele veio atrás de Sasuke, cobiçando o corpo do gênio número 1 de Konoha, mas ele viu Sasuke sendo espancado por um grupo de genin por sua vez, o que foi chocante. Depois disso, Sasuke despertou o Mangekyo Sharingan furioso, e Orochimaru ficou ansioso ao ver isso. Devemos encontrar uma oportunidade de reencarnar antes que Sasuke esteja totalmente adaptado ao poder do caleidoscópio. Caso contrário, quanto mais demorar, mais prejudicial será para Orochimaru. Porém, ao ver Sasuke saindo com Itachi, Fugaku e outros, Orochimaru parecia feio, sabendo que não encontraria nenhuma oportunidade em pouco tempo. A menos que Uchiha Madara tome medidas para destruir Konoha e criar o caos, ele pode fornecer-lhe uma assistência. Então Orochimaru assistiu pacientemente à partida entre Marisa e Hidan e esperou até que o exame Chunin estivesse prestes a terminar. Justamente quando ele pensou que Madara não iria aparecer e mal conseguia ficar parado, o que deveria acontecer finalmente aconteceu. Deve ser Uchiha Madara, com certeza. Além dele, quem mais pode invocar um meteorito desse tamanho? Orochimaru originalmente pensou que Madara estava apenas se gabando quando disse que queria destruir Konoha, mas agora ele percebeu que não sabia nada sobre o poder de Madara. Neste ponto, não há sentido em escapar. Assim que este meteorito cair, não só os espectadores presentes morrerão, mas até Orochimaru, que é mais tenaz que uma barata, provavelmente morrerá aqui. Por um momento, ele não pôde evitar suar frio. Como os aldeões comuns de Konoha, seu coração estava cheio de desespero. Etc. Há uma pessoa que pode parar este meteorito. Pensando nisso, Orochimaru de repente olhou para o sexto Hokage no campo, Uchiha Dan. Duan ergueu a cabeça e olhou para o meteorito acima de sua cabeça, sem qualquer sinal de pânico. TSK, alguém usou o olho Sansara para invocar meteoritos do espaço sideral. Este é um bom truque. Lembro que se chamava Tianzen Zenshin. Marisa ficou surpresa ao ouvir isso e perguntou rapidamente. Aquele cara chamado Uzumaki Naruto fez isso? Ela também ouviu falar da Akatsuki e sabia que Naruto havia sido transplantado com o olho Rinnegan e foi o segundo ninja no mundo ninja a ter o olho Rinnegan além de seu pai. Quando Marisa viu esse meteorito, mesmo sempre destemida, ela também ficou assustada. Mas estando nos braços do pai e olhando para cima para ver sua expressão calma, Marisa sentiu-se muito mais à vontade. Quem sabe, talvez, ele disse com indiferença, depois colocou Marisa no chão e disse à filha, vá encontrar sua madrinha, Tsunade, e proteja sua mãe e seu irmão com ela. Quanto a outras coisas, você não precisa se preocupar com isso. Entendeu? Marisa assentiu, extraordinariamente obediente. Embora goste de ir contra o pai, ela também sabe que existem ocasiões diferentes. Se ela ainda se rebela nesse momento, isso não é apenas uma doença mental. Ele se transformou em um raio azul e foi direto para o meteorito. A velocidade de queda do meteorito diminuiu, a esperança. Mizukage, vamos ajudar também. Kazekage Shio sugeriu que ela era uma pessoa muito racional e nunca morreria de forma impetuosa.
Mas se as 4 sombras trabalharem juntas, elas poderão conseguir parar o meteorito. Bem, vamos. Terumi Mei acenou com a cabeça e correu com Shio. Eles usaram vários métodos para ajudar Onoki, o que imediatamente ajudou a aliviar muita pressão sobre ele. Mas, um meteorito com diâmetro de 1 quilômetro ainda é grande demais para ser combatido por seres humanos. Embora as 4 sombras tenham agido juntas para desacelerar bastante a descida do meteorito, ainda faltava um pouco para pará-lo completamente. Onde está Hokage-sama, porque ele ainda não agiu? Inúmeros espectadores nas arquibancadas e em frente à TV ficaram profundamente confusos. Eles não entendiam por que o homem número 1 do mundo ninja não fez nada em um momento tão crítico. Continue ignorando todos os sons. Seu rosto estava calmo, como se ele estivesse distante do incidente, como se o desastre mundial que se abateu sobre ele não tivesse nada a ver com ele. De repente, os peixes realmente saíram da água um após o outro. Ele olhou para o meio do ringue vazio e murmurou para si mesmo. Assim que terminou de falar, ouviu um bang, e após uma nuvem de fumaça branca se dissipar, 4 figuras apareceram no estádio. Eles são a primeira, segunda e terceira gerações de Hokage, e o lascivo e imortal Jiraiya. A aparição das 4 pessoas foi imediatamente notada pelo anfitrião não muito longe. Ele ficou chocado e rapidamente pegou o microfone que estava no chão e gritou para o público. Olha, é o procurado Hokage de Konoha. Droga, esse ataque foi realmente causado por eles. Essas pessoas hediondas na verdade queriam destruir Konoha. Não, se fossem eles quem fizesse isso, eles também seriam mortos por este meteorito. Não faz sentido. Ao ouvir isso, a segunda geração lançou um olhar frio ao anfitrião, que imediatamente fez com que este se sentisse como se tivesse caído em um porão de gelo e fechado a boca. No segundo seguinte, 4 pessoas deram suas respostas sobre por que estavam aqui. Beba. A primeira geração juntou as mãos, gritou alto e depois bateu a palma da mão no chão, transformando seu enorme chakra na fonte da vida, despertando as sementes da planta que dormiam no chão. Rumble. Com um som alto de chão tremendo, uma enorme árvore ergueu-se do chão e cresceu descontroladamente. Logo saiu correndo do estádio e atingiu mais de 300 metros de altura. Esta árvore imponente rapidamente se ramificou em incontáveis galhos, como uma mão gigante, segurando-o no fundo do meteorito. Parou. Com os esforços conjuntos das 4 sombras do mundo ninja e do primeiro Hokage Senju Hashirama, a velocidade do meteorito que cobria o céu finalmente caiu para 0 e parou no céu acima de Konoha. Fui salvo. O anfitrião gaguejou e expressou os pensamentos do público. Embora a situação ainda não esteja clara, a alegria de sobreviver ao desastre encheu o coração de todos. Muitos espectadores afundaram-se nas cadeiras, gratos por terem sobrevivido ao desastre. Suishi. Kakashi liderou um grupo de Konoha Anbu para aparecer no ringue, cercou os 4 jogadores da primeira geração e os colocou em uma postura preparada. Afinal, não muito tempo atrás, a primeira geração e a segunda geração retornaram secretamente à aldeia. Um assassinou a 6ª geração e sua família, e o outro destruiu o santuário Nanga, fazendo com que um grande número de aldeões inocentes fossem mortos e feridos, causando um rebuliço. Os 3 ex-Hokages de Konoha estão agora no aviso dourado de procurado de Konoha e são considerados terroristas. Kakashi, não fique nervoso. Não sofremos nenhum dano, estamos aqui apenas para ajudar. Jiraiya deu um passo à frente, falou pelas 3 sombras atrás dele e falou sinceramente com Kakashi. Após a derrota da primeira e segunda gerações da última vez, eles voltaram para se juntar a Jiraiya, que também sofreu uma derrota semelhante, e reanalisaram a situação que enfrentavam e os rumos futuros do mundo ninja. Aprendendo que Konoha realizará o maior exame Chunin da história. Os 4 tiveram a premonição de que algo grande aconteceria desta vez, então eles partiram novamente e se esconderam do lado de fora da vila de Konoha para assistir. Eles pensaram que o duelo entre Deidara e Gaara seria a maior surpresa do exame Chunin,
até que viram um meteorito aparecendo no céu acima de Konoha. A primeira geração nem pensou nisso, e decidiu agir para salvar Konoha. Embora as pessoas restantes estivessem insatisfeitas com o clã Uchiha, eles sempre foram extremamente determinados em proteger a vila, então eles apareceram. Kakashi levantou a cabeça e olhou para a árvore imponente que segurava o meteorito. Ele sabia em seu coração que foi graças ao primeiro Hokage que o meteorito poderia ser impedido de pousar. Imediatamente, ele olhou para a arquibancada mais alta e pediu conselhos ao sexto Hokage sentado ali. Duan acenou com a cabeça, com uma expressão brincalhona no rosto. Abaixe sua arma. Kakashi fez um gesto, e todos os Anbu largaram suas espadas ninja e kunai. A atmosfera tensa no local também diminuiu um pouco. Fim deste capítulo. Capítulo 295, explodiu com um soco. Olhando para baixo no ar. Uma árvore imponente com mais de 300 metros de altura ergue-se do estádio de Konoha. Seus inúmeros galhos são como uma mão gigante, sustentando um meteorito com diâmetro de mais de 1 quilômetro. Essa cena é realmente chocante. A equipe de TV de Konoha ainda trabalhava conscienciosamente em seus postos, transmitindo essa cena para todos os cantos do ninja mundo. Posteriormente, os heróis que conseguiram parar este meteorito do céu, sejam as 4 sombras do mundo ninja lideradas por Onoki, ou o súbito aparecimento dos antigos Hokages de Konoha, todos apareceram na tela da TV. Foi tão perigoso que quase perdi a vida. Onoki pousou lentamente, olhou surpreso para os galhos com dezenas de metros de espessura sob seus pés e então notou o primeiro Hokage e outros no chão. Acontece que é o deus ninja Senju Hashirama. Não é de admirar. Somente aquele mestre pode realizar um ninjutsu de fuga de madeira em grande escala e lutar contra desastres naturais com um corpo mortal. Onoki lançou um olhar agradecido para a primeira geração, e a última acenou para ele. Tsuchikage, você está bem. O quarto Hokage, Shio e Terumi Mei correram e se juntaram a Onoki. Eles também se esforçaram muito, mas estavam todos ofegantes. Todos, nós conseguimos. Palma, e então para as 3 sombras com cabeças e rostos cinzentos. Por um momento, os 4 se entreolharam e sorriram sinceramente, sentindo-se sortudos por terem sobrevivido ao desastre. Sorriu, franziu a testa e olhou para Suan na arquibancada, e murmurou. O aparecimento repentino do Hokage anterior, é uma coincidência, ou foi tudo esperado pelo sexto Hokage? Uchiha Dan é realmente um cara imprevisível e assustador. A propósito, de onde veio esse meteorito? O quarto Hokage perguntou, então levantou a cabeça e olhou para a grande pedra com diâmetro de 1 quilômetro acima de sua cabeça, ainda incapaz de esconder o choque em seu coração. Poderia ser Xiao? Terumi Mei franziu a testa e especulou, você ainda se lembra dos 6 caminhos de Pen no campo de batalha de Konoha durante a Quarta Guerra? Naquela época, ele usou seu Rinnegan para criar uma Yardburst Sky Star, que era muito semelhante ao meteorito à sua frente. Ouvi dizer que o atual líder da Akatsuki é Uzumaki Naruto. Ele transplantou o olho Rinnegan de Pen e herdou o último desejo de vingança deste último contra Konoha. Somente o poder do olho Sansara pode criar este tipo de meteorito. Shio e Onoki ouviram isso e assentiram. Aqueles que tinham pensamentos semelhantes a eles eram as 4 pessoas de Konoha no terreno. Naruto fez esse meteorito. Infelizmente, é tudo minha culpa. Eu não cuidei bem do órfão do quarto Hokage, então as coisas acabaram assim. Sarutobi Hiruzen parecia arrependido e suspirava. Jiraiya ao lado não falou. Ele conheceu Naruto há pouco tempo. Ele era um jovem envolto em trevas. Com a personalidade extrema de Naruto, era perfeitamente possível para ele fazer uma coisa tão maluca. Mas, como disse Sarutobi Hiruzen, como filho do herói de Konoha, Naruto se tornou o que é hoje, e ele, o ex-Hokage de 3ª geração, é definitivamente o culpado. Mas desta vez, todo mundo ofendeu Naruto. Do lado de fora da vila de Konoha, no topo de uma grande árvore, Uzumaki Naruto olhou à distância para o meteorito na vila, com uma expressão de choque no rosto. Não foi ele.
convocando um meteorito tão grande do nada, mesmo Naruto com o olho de Rinnegan não conseguiu. Quem poderia ser? Naruto não conseguia nem adivinhar, por mais que pensasse, quem mais em todo o mundo ninja tinha um poder tão divino. Mas não importa quem seja, este meteorito não é de forma alguma o fim, mas apenas um começo. Em seguida, definitivamente haverá uma guerra devastadora. Pense nisso. Uau! Naruto pulou da árvore e correu em direção a Konoha. Ele planejou se aproximar e depois improvisar. O outro lado. Em uma encosta, Madara Uchiha, vestindo uma armadura vermelha e longos cabelos negros, tinha uma foca tigre no rosto, sem expressão. Fora de seu corpo, uma Susan azul de meio comprimento apareceu. Diferente do Susanoo comum, o Susanoo de Madara tem duas faces em um corpo, com duas faces e 4 braços, voltados de costas para trás, e é naturalmente muito mais poderoso que o Susanoo comum. Esse é o poder de Madara. Ser capaz de invocar um meteorito deste tamanho está completamente além do poder humano. Os olhos de Kakizaki Kizami se arregalaram. Antes de vir para Konoha, ele adivinhou mentalmente centenas de maneiras de destruir Konoha e finalmente descobriu que o método de Madara era tão simples e grosseiro, mas tão chocante. Infelizmente, antes que o Uchiha-dan pudesse agir, os outros lacaios pararam o meteorito com sucesso. O histórico de Konoha é realmente terrível. Eijui suspirou. Bufa. Madara bufou e disse sem olhar para trás, aquela grande árvore, é inconfundível, é a liberação de madeira de Hashirama. Parece que mesmo que ele seja procurado por Konoha, ele ainda tem seu coração voltado para Konoha. No entanto, se você pode parar o primeiro meteorito, e o segundo meteorito. Ele pressionou os ombros de Terumi Mei, empurrou-a para uma cadeira e então tirou o manto branco do Hokage sob seus olhos atônitos. Ombro de pneu, costas de fantasma, braço de unicórnio. Terumi Mei olhou para as costas de Suan de perto e viu que os músculos demoníacos se contorciam na frente dela como se estivessem vivos. O poderoso impacto visual trazido por este corpo perfeito de músculos não é menos impressionante do que o meteorito acima à sua cabeça. Esta roupa atrapalha muito, por favor, segure-a para mim primeiro. Suan casualmente jogou o manto Hokage nos braços de Terumi Mei, depois cerrou os punhos e fez um som de clique com os nós dos dedos. Ao mesmo tempo, seus olhos também se transformaram em misteriosos e nobres olhos roxos do Sansara, como anéis de árvores. No chão, abra a porta. Mechikai rugiu com raiva, uma quantidade inimaginável de chakra irrompeu de seu corpo e seu corpo emitiu vapor azul produzido pela evaporação do suor. Ele abriu o 7º portão do Dungia de 8 portas de uma só vez. Mas Kai sabia que isso não era suficiente e não pretendia parar por aí. Ele olhou para o enorme meteorito no céu com olhos ardentes, sua expressão se tornando mais determinada. Kai, o que você vai fazer? Kakashi parecia horrorizado e tentou impedir seu melhor amigo de dar esse passo. Mas Kai estava determinado e disse a Kakashi cuidadosamente: não há necessidade de me persuadir, Kakashi. Quero abrir a última porta da morte, para poder obter poder dezenas de vezes além do nível da sombra, e então usar esse poder para evitar que este meteorito destrua Konoha. Certa vez, meu pai fez isso pelo bem da aldeia, e agora é a minha vez. Aspas. Depois de dizer isso, ele queimará sua vida e executará a última dança. Etc. Kakashi agarrou o braço de Kai e gritou para o último: olha, o Hokage entrou em ação. As palavras simplesmente caíram. Bum! Na posição mais alta, ele deu um pontapé no chão e uma poderosa corrente de ar explodiu sob seus pés, quebrando a placa que dizia, número 1 do mundo, e jogando Terumi Mei e sua cadeira. Ponto. Um foguete ergueu o braço direito musculoso e deu um soco. Esse soco aparentemente simples realmente sacudiu o espaço, uma rachadura escura no espaço finalmente apareceu no ar. A fenda espacial também se espalhou, e um poder violento foi injetado no meteorito como um tsunami. Neste momento, incontáveis pares de olhos estavam olhando para a figura alta e majestosa no céu, concentrando-se em seu soco chocante.
Apenas este homem chamado Uchiha-dan pode salvar Konoha. O próximo segundo, uma luz branca infinita explodiu no ar, afogando tudo. Milhões de pessoas dentro e fora de Konoha, bem como centenas de milhões de espectadores em frente à TV, só podem ver uma vasta extensão de branco neste momento, e seus olhos estão quase cegos. Na luz branca, houve um leve som de clique. Alguns segundos se passaram e a luz branca se dissipou. Como está a situação? Todos esticaram o pescoço e olharam ansiosamente para o céu, com expressões de expectativa e nervosismo. Onde está o sexto Hokage, desaparecido? O quarto Raikage olhou com os olhos arregalados, mas não conseguiu encontrar a figura de Zan, como se este tivesse desaparecido do nada. As pupilas de Onoki encolheram e ele disse com uma expressão de choque: "Não, ele está dentro do meteorito, ouça com atenção." Rumble. Um barulho alto e contínuo veio de dentro do meteorito de 2 quilômetros de diâmetro. Quebrado, como uma broca que rompe o céu, sobe desde a parte inferior do meteorito e, à medida que continua a se aproximar do topo, grandes rachaduras aparecem na superfície do meteorito. Finalmente, um estrondo, broken e rompeu do topo do meteorito e perfurou-o, fazendo-o desabar sob a enorme força destrutiva de dentro. O que eu vi? Hokage-sama explodiu o meteorito e fomos salvos. No chão, o anfitrião gritou animado, mas 2 segundos depois de ficar animado, o assunto mudou novamente. Não, isso não está certo. Correr. Vir a ser. Embora este soco tenha sido incrivelmente poderoso, ele explodiu o meteorito de 2 quilômetros de diâmetro, impedindo-o de atingir Konoha diretamente. No entanto, o meteorito que ele explodiu rapidamente se dividiu em milhares de pequenos meteoritos e voou em todas as direções em velocidades extremamente rápidas. Konoha inaugurou uma chuva de meteoros. Eu tentei o meu melhor. No ar, Duan abriu as mãos desamparadamente. Ele protegeu Konoha, mas não completamente. Fim deste capítulo. Capítulo 296, expondo o Black Jui. Xiu xiu xiu. Uma chuva de meteoritos caiu do céu, cobrindo toda Konoha. Se o meteorito com um diâmetro de 2 km caísse diretamente no solo, a onda de choque gerada destruiria instantaneamente a cidade de Konoha. Em comparação, quebrar o meteorito em inúmeros pedaços parece ser uma solução melhor. Mas não é muito melhor. Cuidado com a cabeça, meteoritos estão caindo. Depressa e esconda-se embaixo do prédio, não fique em uma área aberta. Ajuda! Por um tempo, a vila de Konoha ficou um caos, com todos os tipos de exclamações e gritos acontecendo um após o outro. Bum bum bum! Choveram meteoritos, quebrando telhados e janelas de edifícios, derrubando grandes árvores e postes telefônicos nas ruas e matando e ferindo muitos moradores no local. Em menos de 10 segundos, Konoha ficou cheia de buracos e se transformou em um ninho de vespas. Zumbido. Na aldeia, vários Susanous altos levantaram-se do chão. Foi o poderoso Mangekyo do Uchiha quem entrou em ação, usando o poder do Susanoo para proteger os aldeões. A Anbu liderada por Kakashi e o departamento de polícia liderado por Hinata Isashi também viajaram através da chuva de meteoritos, arriscando suas vidas para salvar pessoas. Do mundo ninja, assim como os antigos Hokages de Konoha, todos usaram seus próprios métodos para salvar muitos aldeões. Euler. A alta estrela de platina apareceu na frente de Marissa, destruindo os meteoritos que caíam do céu um por um. Era como uma parede sólida, protegendo a mãe e o irmão de Marissa atrás dela. Tsunade levantou a cabeça e olhou para Zhang no ar, e não pôde evitar xingar com raiva. Aquele bastardo odioso, ele claramente tinha uma maneira melhor de evitar esse desastre, mas ele escolheu o pior caminho. Talvez ele tenha seus próprios motivos. Sami inconscientemente defendeu seu homem. Deixa para lá. Tsunade não se importou com as acusações neste momento. Ela desviou o olhar e disse a Sami: siga-me. Vamos levar vocês, mãe e filho, primeiro para o abrigo, e depois veremos se é seguro. Essa chuva de meteoritos sem dúvida causará um número inimaginável de feridos e mortos. Pessoas apareçam em Konoha.
Assim que a mãe e o filho Samui estiverem resolvidos, Tsunade, a ministra médica de Konoha, e seu grupo de ninjas médicos provavelmente estarão ocupados. As coisas parecem boas. No ar, Duan olhou para Konoha e murmurou para si mesmo. É definitivamente possível eliminar ou transferir completamente os meteoritos para que nenhum dos aldeões de Konoha morra, ou mesmo todos fiquem ilesos. Só que até ele tem que pagar um preço relativamente alto por isso. Absolutamente inaceitável. Ele não é uma pessoa como Namikaze Minato, que sacrificaria sua vida sem hesitação para salvar a aldeia. Características como nobreza e dedicação altruísta nunca foram associadas à morte. Ele encontrou o que considerou a melhor solução sem se machucar. Pelo menos a aldeia foi salva, certo? A razão mais importante para manter sua força é que ele tem uma batalha difícil para travar a seguir. Essa batalha é a mais crítica, poucos quilômetros de distância, fora da vila de Konoha. O próximo segundo, uau! A figura quebrada desapareceu do local instantaneamente. É interessante explodir o Tianzu Zenshin com um soco. Madara observou o meteorito ao longe se desintegrar no céu e se transformar em incontáveis fragmentos caindo em direção a Konoha. Pela primeira vez, uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto originalmente frio. Como esperado de Uchiha-dan, Kizami ao lado engoliu sua saliva e lembrou-se da pressão desesperada e sufocante quando enfrentou Dan diretamente. Pena. Eijui suspirou secretamente. Seria ótimo se Jian pudesse ser usado por isso. O corpo daquele homem era simplesmente o melhor sacrifício vivo e definitivamente forneceria nutrientes suficientes para a mãe alcançar uma ressurreição perfeita. Justamente quando as três pessoas tinham expressões diferentes, uma aura extremamente perigosa surgiu de repente. Su apareceu do nada no topo da encosta. Ele olhou para as três pessoas no chão, seus olhos pousaram em Madara, e então ele disse, é como esperado. O único que pode invocar a estrela destruidora do céu é Madara Uchiha. Ele está vindo. No momento em que Kizami viu Suan, todos os pelos de seu corpo se arrepiaram. Ele subconscientemente recuou e se escondeu na floresta. Eijui também estava assustado. Sem dizer uma palavra, ele afundou na terra e desapareceu sem deixar rastros. Em um piscar de olhos. Felizmente, Madara parecia indiferente e não parecia acreditar. Novamente, onde estão as evidências? Estou prestes a perder a paciência. Ele disse friamente, pronto para encerrar essa conversa chata a qualquer momento e então falar com os punhos cerrados. Ele não explicou nada e ignorou as dúvidas de Madara. Ele apenas continuou a falar sozinho, falando em Tsukuyomi infinito. A segunda coisa é sobre a tábua de pedra no santuário Nanga. Na verdade, a maioria das coisas na tábua de pedra são verdadeiras, incluindo o método de abertura do olho Sansara. Você e eu verificamos isso. Exceto pela última parte sobre o projeto Olho da Lua, eles foram adicionados deliberadamente após serem adulterados pelo Zetsu Negro, apenas para permitir que você os visse e caísse em sua armadilha. Aspas. Do que você está falando? Essa é uma tábua de pedra deixada pelo Imortal dos Seis Caminhos. Somente o poder do Olho Sansara pode decifrá-la. Como eu poderia ter a habilidade de alterá-la? Eijui interrompeu as palavras de Duan, defendeu-se com uma voz profunda e negou a calúnia de Duan. Neste momento, Kizami saiu da floresta em algum momento e parou de se esconder. A razão pela qual ele trabalhou duro para Obito ou Zetsu Negro foi porque, como um ninja, ele estava cansado deste mundo falso e foi atraído pelo mundo infinito de Tsukuyomi descrito pelos dois homens. Esse é um novo mundo sem guerra, onde os sonhos de todos se tornam realidade, e cheio de paz e beleza. Pelo qual Kizami se esforça. Então ele está muito preocupado com a verdade deste assunto. Se tudo isso for falso, então tudo o que ele fez até agora não terá sentido. Já estou farto dessas mentiras chatas. Aspas. Madara balançou a cabeça, ainda não convencido. Quando ele levantou as mãos para formar selos, um enorme chakra surgiu de seu corpo. Ele está prestes a agir.
Jui, porém, não se apressou e apontou para Jui com o dedo. Finalmente, a verdadeira identidade desse cara. Ao ouvir essas palavras, Madara pausou o movimento de formação dos selos. Ao ver isso, Black Jui ficou ansioso e rapidamente disse a Madara: Senhor Madara, eu sou a personificação da sua vontade, você sabe disso muito bem. Esse Uchiha Dan misturou mentiras com algumas informações verdadeiras só para fazer você duvidar de mim, então para alcançar o seu propósito de semear a discórdia. Não caia na armadilha. Aspas. O que Eizetsu nunca esperava era que Madara não dissesse uma palavra e apenas encarasse Zetsu com olhos severos. Ao que parece, sua curiosidade ainda estava despertada. Suan não queria mais falar sobre isso. Ele também olhou para Madara e contou a última e mais importante informação. Zetsu Negro é de fato a personificação da vontade de alguém, mas essa pessoa não é você, mas o anterior Jinchuriki do 10 Caudas e a mãe do sábio dos 6 caminhos, Kaguya Otsutsuki, conhecida como a ancestral de chakra. Assim que esta declaração saiu, Eijui ficou chocado e deu alguns passos para trás novamente. Não importa o quanto tentasse esconder o horror em seu coração, não conseguia escondê-lo. Afinal, até a roupa íntima era quebrado e exposto. Ainda não terminei de falar. Naquela época, Six Paths Immortal e seu irmão mais novo uniram forças para derrotar sua mãe. Os dois usaram a Arf Blast Star para criar a lua, selar seu corpo e dividir seu chakra em 9, transformando-a em 9 bestas com cauda. Zetsu Negro é uma consciência separada do corpo de Kaguya Otsutsuki. Ele está à espreita no mundo ninja há mais de 1000 anos, a fim de selecionar sacrifícios adequados, enganar o oponente para se tornar o Jinchuriki do 10 Caudas e então atacar no momento crítico para usar os sacrifícios. Produto ressuscita sua mãe. Uchiha Madara, você que possui o olho Rinnegan é o sacrifício vivo escolhido pelo Zetsu Negro. Aspas. Na frente do rosto de Eijui, Duan contou toda a história da trama de Eijui, sem omitir nada. Otsutsuki Kaguya, 10 Caudas, Zetsu Negro. Essas palavras-chave explodiram na mente de Madara como um trovão, impactando constantemente sua alma. Você disse eu fui, um sacrifício. Ele falou lentamente, seus olhos cheios de uma intenção assassina surpreendente, e então olhou para Eijui ao lado dele, como se estivesse perguntando. Tudo que Duan disse foi arruinado. O coração de Eijui afundou. O fundo, e ele percebeu que a situação havia acabado. Ele também sabia que não importava o que dissesse, bem nunca acreditaria, porque as sementes da dúvida foram plantadas em seu coração. Madara usará todos os meios para conseguir o verdade disso, e Eijui pode não ser capaz de suportar esses meios. Odioso. Uchiha Dan arruinou suas boas ações. Oh, que mais assustou Eijui, como diabos Eijui sabia dessas coisas. Foi o maior mentor do mundo ninja e enganou a todos, mas agora descobriu que sua verdadeira identidade havia sido descoberta por Uchiha Suan. Estou pedindo a você, me responda agora mesmo. Vendo que Eijui não disse nada, Madara de repente ergueu os olhos e gritou bruscamente. Erre. Eijui sorriu, não escondendo seu sarcasmo e desprezo por Madara. Neste ponto, não há necessidade dele continuar agindo. Não finja. Fim deste capítulo. Capítulo 297 Madara e Naruto quebrados. Na encosta fora da vila de Konoha, os três, Dan, Madara e Zetsu Negro, formaram uma situação de confronto. Por que você está rindo? Vendo Eizetsu de repente rindo sinistramente, Madame se sentiu infeliz. Será que o que Uchiha Zetsu disse agora era tudo verdade? É uma pena. Eu não esperava que depois de planejar por tanto tempo, eu ainda falhasse no final. Eijui suspirou emocionado e então olhou para Madara com uma cara sarcástica, mas para ser honesto, seu idiota, você não duvidou de mim, do começo ao fim, o que me surpreendeu. Idiota. Essas duas palavras estimularam os nervos de Madara na hora, fazendo sua intenção assassina surgir, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Kisame ao lado também entendeu nesse momento.
Esse Karazetsu negro não é a encarnação da consciência de Madara, e o chamado plano do olho da lua é totalmente falso. O sonho de Kisame foi destruído. Asterisco 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 de Zetsu negro por tantos anos. Minha vida inteira é realmente uma piada. Kisame mostrou um sorriso autodepreciativo, então recuou e desapareceu na floresta. Neste momento, ninguém se importa com a saída ou permanência desse papel insignificante. O furioso Madara nem se importou com a pausa, seus olhos estavam fixos em Eizetsu, seu rosto estava cheio de arrepios. Você está deliberadamente planejando essas conspirações apenas para me usar como sacrifício e ressuscitar sua mãe. Diante da pergunta de Madara, Eijui abriu as mãos e respondeu com um meio sorriso. Sim, é uma honra, Madara Uchiha. Como um sacrifício vivo, sua consciência será engolida pela mãe e se tornará parte dela para sempre. Tal oportunidade não é algo que qualquer um possa obter. As palavras ainda não terminaram. Shua! Madara brilhou e desapareceu do local instantaneamente. Quando ele reapareceu, sua mão direita já havia penetrado no peito de Eizetsu. Morra para eu, lixo! Ele disse isso com os dentes cerrados. O arrogante Uchiha Madara foi enganado por esse tipo de coisa por tantos anos. Se ele contar, fará muitas pessoas rirem alto. Para Madara, que sempre foi vaidoso, isso é simplesmente a maior mancha em sua vida. Mesmo que ele matasse Eijui 10 vezes, ou mesmo 100 vezes, não seria suficiente para desabafar a raiva em seu coração. Coração foi penetrado por Madara, Eizetsu ainda sorria, e a expressão em seu rosto claramente zombava de Madara, você está com pressa. Sorria, ria, bata. Zetsu negro explodiu, forçando temporariamente Madara a recuar. Posteriormente, uma grande quantidade de líquido preto se contorceu no chão e se reagrupou não muito longe, formando a aparência de Jui preto novamente. Ao mesmo tempo, estrondo. O braço direito de Madara, que estava inserido no coração de Eizetsu, parecia corroído pelo líquido preto, caiu de seu corpo e caiu no chão. Nesse sentido, o Spot não se importou no início. Afinal, ele era o corpo da terra suja. Mesmo que todo o corpo fosse destruído, ele poderia se recuperar automaticamente. O que Madara não esperava era: ele olhou para baixo e viu que vários segundos se passaram e seu braço quebrado não mostrava sinais de voltar a crescer. Como vai isso? Como se percebesse as dúvidas de Madara, os olhos de Eijui brilharam e ele disse em tom condescendente: eu possuo parte do poder de minha mãe, que é a armadilha da herança de sangue que transcende os limites da herança de sangue e a eliminação da herança de sangue, e é acima de tudo ninjutsu. Este poder extremamente nobre pode facilmente destruir vocês, ninjas humanos fracos. Mesmo o corpo reencarnado da terra imunda não pode ser curado por este poder e será reduzido a cinzas mais cedo ou mais tarde. Aspas. Seu tom estava cheio de orgulho. A armadilha de sangue. Madara recitou essas 4 palavras em uma voz profunda e então ergueu os olhos. Sério? Então deixe-me, Madara Uchiha, ver o quão poderosa é a armadilha do chamado sucessor de sangue. Aspas. Ele viveu toda a sua vida e nunca convenceu ninguém, nem mesmo Senju Hashirama. Neste momento, é ainda mais impossível. Além disso, ele reencarnou da terra imunda e ressuscitou. Na pior das hipóteses, ele pode simplesmente voltar para a terra pura e ficar lá. Não estou disposto a se envolver muito com Madara aqui. Ele tem o poder de Kaguya Otsutsuki, mas não muito. Ele se esgotará muito rapidamente em uma luta real. Não é o oponente de Madara. Está escondido nos bastidores há mais de 1000 anos e praticando conspirações. Madara declarou suas condições. Duan não disse sim ou não, mas perguntou a Ben novamente. Você deveria saber qual é o custo de realizar a reencarnação. Feitiço é a vida do lançador, certo? A aposta que você propôs parece injusta. Por que você está tão inseguro sobre sua própria força, preocupado por não poder vencer contra mim? Madara perguntou em resposta, usando o método de provocação em Duan, e então lembrou a outra parte.
Sim, a técnica de reencarnação custa a vida das pessoas, mas o lançador não precisa ser você. Você quer dizer, é muito simples, como você pode transplantar o olho da reencarnação para uma pessoa adequada, deixar a outra pessoa lançar a reencarnação e depois retirar os olhos. Como o sexto Hokage de Konoha e a pessoa mais poderosa do mundo ninja, não deveria ser difícil para você encontrar uma vítima adequada, certo? Aspas. Madara já foi muito atencioso em ajudar Duan a pensar sobre isso. Na verdade, depois de conhecer o Uchiha-dan, ele decidiu usar o poder deste último para alcançar uma ressurreição perfeita para si mesmo. Interessante. Zan assentiu, parecendo ter aceitado a isca e se interessou pela aposta de Madara, mas... Seu tom fez uma pausa, olhou para Madara 2 vezes e continuou. Você é um corpo transformado em sujeira, não importa o que aconteça, sua força não é tão boa quanto a auge da sua vida, e um de seus braços foi quebrado por Eijui. Embora você se sinta bem consigo mesmo, posso dizer claramente que você não tem chance de ganhar. Recuso esse tipo de aposta que não tem suspense porque é demais, chato. Aspas. Você acha que sou fraco? Ben Mian estava absolutamente desdenhoso, mas riu com raiva. Então que sugestões você tem? Se não se atreve a lutar comigo, é só me dizer. Não se preocupe, eu só não quero intimidar você. Deixe-me chamá-lo de ajudante. Ora, é hora de sair e dizer olá. Há mais alguém? Madara se assustou e seguiu a linha de visão de Suan para ver quem estava escondido no escuro e ele não percebeu. Alguns segundos se passaram depois que as palavras caíram. A luz na floresta de repente mostrou uma flutuação semelhante a uma ondulação, e então um enorme camaleão emergiu de seu estado invisível. Então, quando o camaleão abriu a boca, saiu um menino de cabelos amarelos. É Uzumaki Naruto. Em seu caminho para Konoha, ele sentiu o poderoso chakra de Madara e ficou surpreso quando chegou perto. Desde então, Naruto está escondido no corpo de camaleão que ele convocou, escutando as conversas entre Dan, Madara, Zetsu Negro e outros. Quanto mais Naruto ouvia, mais chocado ele ficava. Até hoje, ele finalmente conheceu a conspiração chocante escondida nas partes mais profundas do mundo ninja. Acontece que tudo é plano de Zetsu Negro, e todos são seus peões, tudo para um dia ressuscitar sua mãe. Vendo o Rinnegan nos olhos de Naruto, Madara também ficou surpreso. Esse garoto é o Uzumaki Naruto? Eu não esperava que além de Nagato, houvesse uma segunda pessoa que pudesse resistir ao meu Rinnegan. Ele é digno do clã Uzumaki. Você é Madara Uchiha. Naruto olhou para Madara sem expressão e disse friamente. Os olhos de Madara brilharam, e ele imediatamente deu um passo à frente e ordenou a Naruto em um tom muito dominador, garoto, devolva meus olhos ou use-os para me ressuscitar. Quero ter um confronto final com o Uchiha. Ao ouvir isso, Naruto apenas zombou, nem um pouco intimidado pela aura de Madara. Uchiha Madara, quando você era tão inteligente que transplantou o olho do Rinnegan em Nagato e o usou, você não esperava que as coisas acabassem assim. Para falar a verdade, mesmo que eu destrua esses olhos, nunca os devolverei a você. Em outras palavras, você está ferrado. Aspas. Buscando a morte. Madara ficou furioso, e antes de terminar de falar, ele correu em direção a Naruto, e uma enorme quantidade de chakra irrompeu de seu corpo. Bum! Naruto não mostrou nenhum sinal de fraqueza, e um violento chakra vermelho também surgiu fora de seu corpo, colidindo fortemente com Madara. Ele pegou emprestado o poder de Kyuubi. Um dos dois usava um casaco de besta com cauda vermelho sangue e o outro usava um Susanoo azul. Onda centrada neles, varrendo centenas de metros de raio. Por um tempo, ocorreram deslizamentos de terra, o solo desabou, árvores caíram e pássaros começaram a voar. Se fosse na densamente povoada vila de Konoha, milhares de pessoas seriam mortas, no local. Huoshi. Depois que Naruto e Madara colidiram, cada um deles recuou dezenas de metros. Hanf, essa fera é apenas meu brinquedo. Você acha que pode lutar comigo com isso?
Madara tinha um olhar condescendente no rosto, e o Susanoo fora de seu corpo se expandiu ainda mais, indo em direção à sua forma completa. Naruto também não mostrou nenhum sinal de fraqueza e estava prestes a acordar o Nove Caudas, preparando-se para responder na forma de uma besta com cauda completa. Ei, por que vocês dois estão brigando? Com um som repentino, ele apareceu entre os dois e começou uma briga. Escute-me, pare imediatamente, e então vocês dois vão me bater juntos. Aspas. Fim do capítulo. Capítulo 298, Aterrissando na Lua. Vendo que Madara e Naruto estavam prestes a lutar até a morte, Duan Yeng se interpôs entre eles e agiu como um pacificador. Ele olhou para Naruto e disse significativamente: Você deveria ter ouvido há pouco que fiz uma aposta com Madara. Você não sempre quis me derrotar. Esta é uma boa oportunidade. Vamos unir forças com Madara. Ao ouvir isso, Naruto balançou a cabeça lentamente. A razão pela qual ele mirou em Dan foi porque o Sr. Konan o confiou para vingar a morte de Nagato. Mas Naruto agora sabe que Uchiha Madara é a mão negra escondida nos bastidores, aquele que realmente usou e matou Nagato. Então, como ele poderia ajudar Madara a derrotar o inimigo, deixar Madara ganhar a aposta e alcançar uma ressurreição perfeita? Nem pense nisso. Não só Naruto, mas Madara também discordou da proposta decisiva. Afinal, ele era arrogante demais para unir forças com outros. Uchiha-dan, somos só você e eu, teremos uma luta cara a cara. Mas antes disso, espere até eu lidar com esse pirralho e recuperar meu Rinnegan. Friamente disse a Duan. TSK, um por um, eles realmente não ouvem conselhos. Eu te dei cara, certo? Bem, Suan suspirou desamparado, balançou a cabeça e disse: Neste caso, não há outra maneira a não ser bater em vocês dois juntos. Assim que ele terminou de falar, seus olhos caíram e se concentraram em 1 metro atrás de Naruto. Ponto. Broken desapareceu instantaneamente do local e apareceu instantaneamente atrás de Naruto. Antes que este pudesse reagir, ele levantou o pé e o chutou com força. Bum! Naruto foi pego de surpresa e chutado a centenas de metros de distância. Com um som alto e estrondoso, ele derrubou uma fileira de árvores antigas e imponentes ao longo do caminho e levantou uma enorme poeira na floresta. Se ele não tivesse sido protegido pelo casaco da besta com cauda, ele teria sido chutado até a morte com apenas esse chute. Depois de cuidar de Naruto, os olhos de Dan pousaram em Madara novamente. Madara se assustou e quando estava prestes a fazer um movimento, seus olhos brilharam e Duan apareceu na sua frente. Um soco. Bum! Madara, junto com Susanoo, levantou-se do chão no local e voou para trás por centenas de metros. No processo, houve um som de clique, e Madara olhou horrorizado e descobriu que seu Susanoo havia sido derrotado, em pedaços, cheios de rachaduras semelhantes a teias de aranha. Estrondo. Madara caiu no chão, Susana foi destruída e ele rolou no chão mais de 12 vezes. Odioso. Quando em sua vida ele já foi tão desanimado e espancado como um saco de areia. Bebida. Madara ficou com tanta raiva que gritou ferozmente enquanto formava um selo com uma das mãos, e seus longos cabelos dançavam descontroladamente. À medida que o chakra infinito surgiu de seu corpo, a quarta forma do Susanoo usando a armadura Karatengo apareceu. Iazaka Magatama, Suzuo, balançou com força, e uma corda de Magatama azul com um diâmetro de mais de 10 metros voou em direção a Duan com um rugido. Do outro lado, Naruto também ativou seu fogo real, abaixou-se no chão e ergueu a boca, condensando um jade de besta com cauda tão preto quanto tinta, mirou nele e disparou ferozmente. O contra-ataque dos dois homens logo será derrotado. Zumbido. A luz branca deslumbrante envolveu tudo no mundo. A terra, as árvores, as pedras, bem como os animais e pássaros da floresta foram todos aniquilados em pó sob a propagação da luz branca. A luz ofuscante, o som ensurdecedor e o tremor da terra também foram transmitidos para Konoha à distância, fazendo com que os aldeões que acabavam de sofrer o ataque da chuva de meteoritos e ainda não se recuperaram sofressem outro pecado.
Apenas o resultado matou milhares de pessoas. É a sexta geração, ele está lutando contra o inimigo. A sexta geração parece estar em perigo. A Ambu obedece à ordem e imediatamente me segue para apoiá-lo. As pessoas da aldeia estavam um caos. Muito tempo, a luz se dissipou e a cena à sua frente foi chocante. Eu vi que o pico da montanha onde as 3 pessoas lutavam fora da vila de Konoha havia desaparecido completamente, como se tivesse sido movido do nada pelos deuses. Tudo o que restou no lugar foi uma terra escura e arrasada. O ataque combinado de Madara e Naruto evaporou uma montanha. Se tal ataque tivesse ocorrido na vila de Konoha, Konoha teria desaparecido. Isso não está bem. 100 metros de altura no céu, murmurei para mim mesmo. Ele parecia ter usado o teletransporte de Tian Yumin para escapar da explosão e ainda estava são e salvo, sem faltar um único fio de cabelo. Porém, se a luta com os dois continuar assim, Konoha será destruída mais cedo ou mais tarde. Não importa se a vila foi destruída ou não, mas ele tem que proteger as pessoas de quem gosta, como seus irmãos Mikoto, sua esposa Samui, e seu filho e filha. A propósito, Tsunade pode ser considerada meio humana, afinal, ela é a madrasta de Samui e Hagoromo. No entanto, seu coração estava longe de ser tão pacífico, como apareceu na superfície. A distância entre a Lua e o mundo ninja é de centenas de milhares de quilômetros, e ele e Naruto foram carregados de Konoha para a Lua por Uchiha Dan em apenas um segundo. Isso é algum tipo de espiritismo reverso? Isso mesmo, justamente quando Madara e Naruto estavam confusos. Su apareceu com um sorriso no rosto, este é um campo de batalha adequado para nós. Não importa quanto barulho seja feito, não haverá problemas. Neste momento, ele não estava com vontade de atacar Dan ou Madara, mas não pôde deixar de perguntar. Este é realmente o lugar onde o imortal dos 6 caminhos selou sua mãe. Não muito tempo atrás, Naruto aprendeu com a tábua de pedra do clã Uchiha que o sábio dos 6 caminhos usou a explosão da estrela do céu da terra para selar o corpo do 10 caudas, que era o golem do caminho exterior. Ele também sabia que a estrela explosiva da terra dos 6 caminhos era a lua no céu noturno. Mas neste momento, quando ele pessoalmente pisou na lua e sentiu o quão vasta e vasta ela era, ele ainda ficou profundamente chocado. Seja Nagato ou Naruto, a estrela de explosão da terra que eles podem criar usando o Rinnegan geralmente é apenas algumas centenas de metros de diâmetro, o que é suficiente para selar todas as bestas com cauda. Convocada por Madara do espaço sideral, a estrela do terremoto capaz de destruir Konoha tem apenas 1 ou 2 quilômetros de diâmetro. O diâmetro da lua sob seus pés é 100 quilômetros. 1000 quilômetros. Naruto não se atreveu a pensar mais. Six Paths Immortal, que grande existência ele é. Sim. Diante da pergunta de Naruto, Suan acenou com a cabeça e mencionou especificamente: quando o sábio dos 6 caminhos selou sua mãe na lua, seu irmão mais novo, Amura, ficou aqui para proteger os demônios hereges. Até agora, ainda existem pessoas vivendo na lua, descendentes de a linhagem Amura. Mas, nesse ponto, Suan fez uma pausa e olhou para Naruto com um meio sorriso. Naruto, você usou a necromancia para roubar o golem herege, escondeu-o e não o devolveu por tanto tempo. Estimo que os descendentes de Otsutsuki Amura descobriram isso e podem estar furiosos, planejando destruir o mundo ninja e recuperar o golem. Aspas. A expressão de Naruto mudou quando ele ouviu isso. Ele escondeu o golem herege para evitar que ele fosse roubado. Se o que ele disse for verdade, realmente existem descendentes de Amura na lua guardando os demônios hereges. Se eles decidirem destruir o mundo ninja em fúria, Naruto será sem dúvida o maior pecador. O sonho da Akatsuki é alcançar a paz no mundo ninja, não deixar o mundo ninja desaparecer completamente. Este é o poder dos 6 caminhos. Não muito longe, Madara não ouviu as palavras de Duan. Em vez disso, ele olhou para a lua sob seus pés e murmurou para si mesmo. Acontece que depois de se tornar o Jinchuriki do 10 caudas, ele foi capaz de ganhar um poder tão grande. Com tanto poder, você pode fazer o que quiser e ninguém pode te impedir. Não,
Este poder não pode ser cortado pelo Uchiha. Pense nisso. Pirralho de 9 caudas. Madara gritou para Naruto e tomou a iniciativa de falar: dê as mãos a mim e derrote o Uchiha-dan. Caso contrário, seremos todos enterrados na lua hoje e nunca mais retornaremos ao mundo ninja. Duan Shen concordou com a cabeça e concordou. Isso mesmo, olha, essas crateras na superfície da lua são como cemitérios naturais, não são? Ele espera que Madara e Naruto possam unir forças para agradá-lo, para que ele possa desfrutar do prazer há muito perdido de lutar. Ele também decidiu que se lidasse com essas duas pessoas aqui hoje, seria capaz de eliminar o último problema do mundo ninja. Parece que não temos escolha. Uma expressão de compreensão apareceu no rosto de Naruto. Ele finalmente parou de ser teimoso e disse com um olhar frio: vamos lá. As palavras simplesmente caíram. Rugido. Com um rugido alto, a poeira cósmica da superfície lunar foi espalhada em todas as direções, e uma enorme raposa laranja com 100 metros de altura e 9 caudas apareceu na superfície lunar. Completamente transformado em um biju. Além disso, os olhos de Kyuubi não são suas pupilas verticais originais, mas um par de olhos de Sansara. Com a bênção desses olhos, Naruto Uzumaki se tornou o Jinchuriki do 9 caudas mais poderoso da história. Neste momento, ele explodirá com um poder aterrorizante incomparável quando fizer tudo para fora. Finalmente é interessante. Para não ficar para trás, Madara subiu ao céu com uma luz azul deslumbrante, e o Susanoo completo desceu na lua. Era um guerreiro com mais de 100 metros de altura, vestindo uma armadura linda, com um par de enormes asas se estendendo por mais de 200 metros de suas costas. Tem 4 braços e segura 2 espadas gigantes, posicionando-se majestosamente entre o céu e a terra. Você está dirigindo um Gundam. Então vou participar da diversão. Susan sorriu, e então uma luz negra explodiu de seu corpo e disparou direto para o céu noturno, convocando seu Susanoo completo. Não é apenas mais alto que a Kyuubi e a Susan de Madara, também é mais desenvolvido, e seu corpo é quase 2 vezes mais largo que a Susan de Madara. Sob a linda armadura Karasengo, há músculos tão fortes e cheios quanto o próprio Dangan, e um par de enormes punhos de ferro que são comparáveis ao da Arf Blast Star. Bigodes musculares do corpo completo. 3 gigantes apareceram na lua assim, em uma posição de 3 pernas, e estavam prestes a iniciar uma batalha de destruição do mundo. Embora o povo de Konoha tenha sobrevivido, os descendentes de Amura que permaneceram na lua provavelmente estão com azar. Fim deste capítulo. Fim do capítulo. Capítulo 299. A aldeia do clã Otsutsuki em Konoha. Esta é a 3ª vez. Boom! Quando o Jade da besta com cauda lançado por Naruto explodiu, uma luz ofuscante apareceu sobre Konoha novamente, acompanhada por um barulho alto e devastador, afogando tudo. Mesmo que o local onde o Tama da besta com cauda explodiu estivesse a vários quilômetros de distância do solo, a onda de choque gerada pela enorme energia ainda afetou Konoha abaixo. Clique, clique. Na vila de Konoha, os janelas de arranha-céus quebraram instantaneamente e caíram nas ruas. Muitos moradores também foram derrubados pela explosão, variando da cegueira à morte no local. Hoje é sem dúvida um dia de desastre para Konoha. Toda a aldeia de cima a baixo finalmente se acalmou um pouco. Neste momento, capitão, é ruim, não consigo mais sentir o chakra da 6ª geração. Um membro da Anbu relatou a Kakashi com um olhar horrorizado no rosto, dizendo que a última vez que ele sentiu o chakra de Zana estava no ar, o centro da explosão de Jade da besta com cauda. Mas agora, a respiração interrompida desapareceu sem deixar vestígios, e não há mais nada. Pode-se dizer que o senhor da 6ª geração, ele. Não, é impossível. Kakashi estava suando e negou os pensamentos terríveis em sua mente. Ele não acreditava que o homem chamado Uchiha-dan pudesse morrer tão facilmente. Neste momento, Hokage-sama deve estar em algum lugar, lutando ferozmente com os inimigos que atacam Konoha. Acredite na 6ª geração. Pensando nisso, Kakashi estabilizou sua mente e decidiu fazer o que pudesse.
Isso é para salvar o máximo possível os aldeões de Konoha atingidos pelo desastre. No céu distante, a superfície lunar está diretamente exposta à forte luz solar porque não é bloqueada pela atmosfera. Em tal ambiente sem oxigênio e cheio de todos os tipos de raios cósmicos, é absolutamente impossível para as pessoas comuns sobreviverem, mas aqueles ninjas que estão no topo do mundo ninja são exceções. Por exemplo, Uchiha-dan, Uchiha Madara e Uzumaki Naruto. Um guerreiro azul Suzano, um Suzano preto musculoso e uma raposa laranja avermelhada. Os três, cada um com mais de 100 metros de altura, estavam em um tripé e se encaravam nervosamente. Você está brincando comigo? No cockpit, acima da cabeça da Susan azul, Madara olhou para a Susan preta do lado oposto, com choque no rosto. Seu Susanoo perfeito já era tão alto e majestoso quanto uma montanha e tão majestoso quanto um deus, mas comparado ao músculo quebrado do Susanoo, seu impulso enfraqueceu instantaneamente. Como um macaco magro e desnutrido. Mas, quem é mais poderoso, você tem que lutar para saber. Portanto, quando o olhar de Madara cintilou, o deus Susanoo sob seus pés de repente se moveu, avançou com um passo de flecha, e então desembainhou sua espada e cortou. Shua! A espada fria à luz, acompanhada pela energia afiada da espada, foi direto em direção ao músculo Susana, tentando parti-lo ao meio da cabeça aos pés. Com esta espada, até montanhas podem ser niveladas. Enfrentando a ameaçadora guerreira Susan também começou a mover seus músculos. Ele baixou o centro de gravidade, posicionou-se no local, depois ergueu um punho de ferro com um diâmetro de dezenas de metros e acertou o espada de samurai chegando com um uppercut aparentemente lento, mas rápido. Houve um clique alto. A colisão entre a espada e o punho fez com que a espada se quebrasse. Até mesmo a marcial Susana sofreu uma enorme força de reação e deu vários passos para trás. A lâmina quebrada caiu no ar e ficou presa diagonalmente na lua, refletindo a luz solar deslumbrante. No final das contas, seja um punho ou uma espada, é transformado pelo chakra de ambas as partes. Não há problema de armas restringirem as mãos nuas, mas quem tiver mais forte e mais chakra será mais forte. Obviamente, o break é mais difícil do que o spot. Idiota! Madara amaldiçoou em seu coração, é claro que ele não cederia facilmente. Após um ligeiro ajuste, ele condensou uma nova katana de chakra e disparou novamente em direção à muscular Susana. Rugido! A Kyuubi do outro lado também soltou um rugido, abriu sua boca grande e correu em direção à muscular Susana, mordendo o braço desta, e se juntou à batalha. Todos acreditam unanimemente que Toneri é a reencarnação de seu ancestral Otsutsuki Amura. Talvez um dia, no futuro, ele lidere sua tribo para abrir um lindo mundo novo. Nos últimos anos, Toneri está no subsolo do castelo, protegendo os demônios hereges e monitorando o mundo ninja. Até recentemente, aconteceu um acidente. Infelizmente, tenho que contar a todos algumas notícias tristes. O golem herege foi roubado. Sheren disse esse assunto com calma. Estrondo. Em um instante, foi como uma pedra caindo na água, fazendo com que milhares de ondas subissem. É como esperado. Há muito tempo que existem rumores dentro do clã sobre esta notícia, mas muitos membros do clã não acreditam. Quem pode roubar a estátua do demônio herege debaixo de seus narizes? Existe um espião na família. Quem traiu a família? Muitas pessoas suspeitaram imediatamente que havia um espião no clã. Afinal, eles eram o único clã na Lua. O mundo ninja fica a centenas de milhares de quilômetros da Lua. Não importa quão poderoso seja um ninja, é impossível chegar à Lua. No entanto, Sheren balançou a cabeça e disse a verdade chocante. Não é um fantasma, é um ninja no mundo ninja, seu poder de canalizar o demônio estranho. Além disso, suspeito que esse tipo de coisa começou há muito tempo, mas desta vez, a outra parte ainda não descobriu as pistas somente depois de devolver o golem. O que? Quando os membros da tribo ouviram isso, todos ficaram chocados e em pânico. O olho da reencarnação.
Esses são os olhos do sábio dos 6 caminhos. Mesmo seu ancestral Otsutsuki Amura não conseguiu despertar aqueles olhos. Quem é esse? Alguém perguntou rapidamente a Sheren. Os fantoches que enviei para investigar o mundo ninja acabaram de trazer informações valiosas. 2 pessoas abriram o olho Sansara. Sheren mais uma vez fez uma declaração surpreendente. Não um par de olhos do Sansara, mas 2 pares. Quando os membros da tribo pareceram chocados, Sheren revelou as identidades das 2 pessoas em detalhes. Um deles é o atual Hokage Uchiha Dan da 6ª geração de Konoha. Ele despertou o olho Rinnegan há cerca de 2 anos. A outra pessoa é Uzumaki Naruto, o líder da organização Akatsuki. Seu olho do Sansara foi herdado do líder anterior, Pain. De acordo com minhas especulações, Pain foi quem originalmente roubou o Golem herege da Lua. No entanto, não importa quem roubou o Golem, a situação não é boa. A má notícia é que o Uchiha Dan parece conhecer o segredo do Jinchuriki de 10 caudas e está tentando fazer com que o Golem herege e todas as bestas com cauda se tornem o segundo Otsutsuki Kaguya. A boa notícia é que atualmente existem apenas 6 bestas com cauda nas mãos de Dan, e ainda existem 3 bestas com cauda nas mãos de Uzumaki Naruto. Esses 2 são inimigos mortais e não deverá haver vencedor em pouco tempo. Aspas. Vendo que Toneri havia terminado de falar, o chefe Otsutsuki falou novamente e concluiu. Todos vocês ouviram as palavras de Shiren. Seja Dan ou Naruto, contanto que um deles se torne o Jinchuriki do 10 caudas e traga um grande desastre para o mundo, mesmo nós não seremos poupados até então. Não podemos esperar mais, devemos cumprir os últimos desejos de nossos ancestrais imediatamente e agir. Assim que terminou de falar, recebeu o apoio unânime dos membros da tribo. Subsequentemente, o líder do clã, Toneri, e os anciões do clã anunciaram o plano para destruir o mundo ninja, que eles desenvolveram após discussão. O clã Otsutsuki na Lua não pretende atacar o mundo ninja e ir diretamente para a guerra com Konoha de Uchiha Dan ou com a organização Akatsuki de Naruto. Nesse caso, haveria muitas variáveis. Eles encontraram uma solução melhor para o problema. Isso é usar a Lua. A Lua sob os pés de todos foi originalmente usada para selar o demônio herege. Agora que o demônio foi roubado, ele não tem valor na existência. Então Sheren propôs mudar a órbita da Lua para aproximá-la da Terra. Nesse momento, sob a influência da gravidade da Terra, a Lua logo entrará em colapso e então se transformará em incontáveis meteoritos enormes e avançará em direção ao mundo ninja, destruindo as 5 principais aldeias ninja. Depois que a civilização ninja for completamente destruída, os Otsutsuki o clã virá à Terra e reconstruirá um novo mundo no topo das ruínas. Quanto à questão mais crítica, como mudar a órbita da Lua, isso não é um problema para a família Otsutsuki. Eles têm uma arma secreta. Companheiros do clã, estejam preparados. A era dos ninjas desprezíveis terminará em breve. Como nobre clã Otsutsuki, nos tornaremos os novos mestres do mundo e conduziremos os mortais na Terra para um novo futuro. O patriarca estava apaixonado e entusiasmado. Viva Otsutsuki! Quando os tribais ouviram isso, também ficaram entusiasmados, cheios de expectativas e anseio pelo futuro. Afinal, eles vivem neste lugar miserável há mais de 1000 anos. Viver por muito tempo em um lugar tão frio é insuportável para qualquer indivíduo. E o canto dos pássaros e a fragrância da terra a muito os fascinam. Fim deste capítulo. Capítulo 300 Genocídio. No castelo do clã Otsutsuki. Justo quando esses caras estavam planejando destruir o velho mundo ninja cheio de pecado e sujeira na terra, eles sonhavam em construir um novo mundo. O corredor estava rachado, os lustres tremiam e a pintura das paredes estava descascando em pedaços. O que está acontecendo? É um terremoto, um grupo de membros da tribo Otsutsuki exclamou, ficando instável e balançando, causando caos no salão. É um momento de turbulência. Patriarca e anciãos, algo sério vai acontecer. Um membro da tribo entrou correndo no templo em pânico, apontou para a porta com um olhar horrorizado e disse trêmulo, lá fora, fora.
Talvez devido a com extremo susto, essa pessoa ficou quase atordoada e por muito tempo não conseguiu terminar a frase. O que está acontecendo lá fora? O líder do clã olhou para ele, empurrou os membros do clã com impaciência e saiu do salão principal. No entanto, assim que ele chegou lá fora, seus olhos se arregalaram e uma expressão de horror apareceu em seu rosto. Eu vi uma raposa laranja do tamanho de uma montanha, voando ao longe, caindo direto no chão e sacudindo a montanha com um rugido. Atingiu fortemente o castelo do clã Otsutsuki. Clique. A barreira fora do castelo durou menos de um segundo antes de ser quebrada por 9 caudas. Seu corpo, que tinha mais de 100 metros de comprimento, atingiu o castelo com força, fazendo com que uma grande área desabasse imediatamente, acompanhada pelos lamentos e gritos dos membros da tribo Otsutsuki e pela poeira subindo para o céu. O que é isso? O patriarca voltou a si, olhou para Kyuubi e gritou. Olhe para os olhos dele, parece ser o olho Sansara. Um ancião idoso apontou para os olhos roxos de Kyuubi com uma bengala e disse trêmulo. Embora Toneri não pudesse ver, confiando em sua forte capacidade de percepção, a aparência da Kyuubi rapidamente tomou forma em sua mente. E ele rapidamente lembrou ao líder do clã e aos demais membros do clã. Cuidado, esse cara é o Kyuubi, Uzumaki Naruto da organização Akatsuki está aqui. Uzumaki Naruto? Ao ouvir esse nome familiar, todos ficaram horrorizados. Eles estavam discutindo sobre esse cara agora há pouco, mas em um piscar de olhos ele estava na lua. Ataque inimigo. Prepare-se para lutar. O líder do clã rugiu e imediatamente liderou um grupo de membros do clã para usar os métodos do clã Otsutsuki para subjugar as 9 caudas que caíam do céu na frente deles. No entanto, antes que eles pudessem agir, Shiu, outro Susanoo com armadura esfarrapada caiu desajeitadamente no ar e atingiu o outro lado do castelo. Com o estrondo alto, o castelo desabou novamente, fazendo com que a família Otsutsuki se esquivasse. Pressa! Ainda não acabou. Shiu, a terceira coisa enorme caiu do céu. Era uma Susan negra e musculosa. Era mais do que um círculo maior que o 9 caudas e a Susan azul, e sua aura era mais poderosa. Caiu na superfície da lua como um meteorito. Bum! O musculoso Susano pisou no peito da Susan azul e pressionou a outra mão grande na cabeça de Kyuubi, suprimindo os dois sob ele com seu próprio poder. Caramba! A Kyuubi enlouqueceu. Ele moveu o rabo em direção a Musashi Susana, abriu as presas e a boca afiada e lançou um contra-ataque contra este último. Ao mesmo tempo, a Susana azul também levantou as 4 mãos e empurrou com força para afastar a Muscle Susan que estava pisando nela, e então se juntou à batalha, sitiando a Muscle Susan junto com o 9 caudas. É essencialmente uma competição de chakra entre seus pilotos, Broken, Madara e Naruto. Inconscientemente, eles lutaram desde dezenas de quilômetros até aqui. Para ser mais preciso, foi Dan quem levou Madara e Naruto a este castelo, conduzindo a musculosa Susan. Definitivamente, esta não é a primeira vez que vamos à lua. Depois de despertar o olho Sansara e dominar a habilidade de teletransporte, por cobiça dos demônios estranhos, uma vez ele visitou a lua e encontrou o clã Otsutsuki morando aqui. Acontece que a estátua do demônio herege foi roubada por Naruto naquela época, então Duanbai foi convidado a fugir. Na época, eu definitivamente não tinha interesse no clã Otsutsuki na lua. Porque ele sabe que esses caras são apenas descendentes de Amura Otsutsuki e não são puros Otsutsuki. Sua força é completamente incomparável com Momoshiki, Jinchiki e outros do tempo e espaço originais. Ele apenas usou o poder do Rinnegan para controlar um membro da tribo Otsutsuki quando ele partiu, deixando este último se tornar seu espião e monitorar a tribo. Justamente quando ele estava hesitando. Deve estar tudo bem. A voz de Kyuubi soou na mente de Naruto novamente. Embora também odeie Madara e queira comê-lo vivo, na situação atual, ele tem que cooperar com Madara. Caso contrário, parece que ele será espancado até a morte pelo punho do músculo Susano, mais cedo ou mais tarde. O par de punhos de ferro atingindo-o foi tão doloroso que até mesmo o 9 caudas de pele grossa não conseguiu suportar.
Ouvindo o que Kyuubi disse, Naruto também percebeu que provavelmente não havia outra maneira a não ser tentar, como Madara disse. Então, ok, vamos lá, ele gritou para Madara. No segundo seguinte, sob o controle de Madara e Naruto, o Susanoo azul e a Kyuubi rapidamente se aproximaram e começaram a se fundir. Ele não interveio, mas assistiu a cena com interesse, esperando silenciosamente que os dois se fundissem. Zumbido. Depois que uma explosão de luz se dissipou, um 9 caudas coberto pela armadura Karatengo apareceu na frente de Taidan. Este é o poderoso Susanoo. Os olhos de Zang brilharam e Susan deu um passo à frente para controlar os músculos e deu um soco no rosto das 9 caudas. Rugido. Kyuubi rugiu, ergueu suas garras para bloquear o punho de muscular Susan, e então uma cauda coberta de armadura passou e atingiu o peito desta. Dengue dengue dengue. Susan musculosa foi forçada a recuar pela primeira vez e seu enorme corpo recuou centenas de metros. Finalmente é interessante. Murmure para si mesmo de forma intermitente e mostre um sorriso brilhante. De agora em diante, ele teria uma boa luta. Bang, bang, bang. Na lua, Susan muscular e Susan poderosa lutaram juntas novamente. Os dois lados ficaram equilibrados por um tempo e ninguém conseguiu suprimir o outro. Mas os descendentes de Amura não tiveram sorte. Enquanto os dois Gundams lutavam entre si, o castelo do clã Otsutsuki finalmente não aguentou mais e logo foi completamente destruído. Os descendentes de Amun também estavam mortos e feridos, com poucos sobreviventes. Chão, Sheren, venha rápido. Ouvindo as vibrações constantes e os ruídos altos acima de sua cabeça, o patriarca incitou Shiren novamente e caminhou com ele por um longo corredor. Quando os dois chegaram ao fim, uma luz ofuscante veio de repente da frente. Este é um salão subterrâneo espaçoso e luminoso. Sua fonte de luz vem de um dispositivo em forma de anel no centro do salão, com um enorme globo ocular amarelo suspenso acima dele. Este olho amarelo gigante é chamado de olho de Sansei e é um olho que não é menos inferior ao Sansara. Olho, no entanto, não foi despertado por alguém abrindo os olhos, mas os olhos brancos de muitas pessoas Otsutsuki se fundiram e, finalmente, a mudança quantitativa causou uma mudança qualitativa, e esse olho evoluiu. Na verdade, como descendente de Amura, como o clã Hyuga de Konoha, o clã Otsutsuki na Lua foi na verdade dividido em famílias de clãs e clãs ramificados no início. Apenas, o clã sempre defendeu a paz e não tem uma visão cobiçosa do mundo ninja, guardando silenciosamente os demônios hereges. O ramo da família ficou insatisfeito com isso e maliciosamente interpretou mal o último desejo de Amura, acreditando que os ancestrais estavam profundamente decepcionados com o mundo ninja deixado pelo sábio dos 6 caminhos e tinham planos de destruir o mundo ninja. A relação entre os dois partidos é semelhante à dos antigos moderados e radicais do clã Uchiha. Mais tarde, o conflito entre o clã e as famílias filiais intensificou-se. Naquela época, os membros do ramo da família doaram seus Byakugan um após o outro, fundiram-se em um para formar o olho gigante de reencarnação e usaram-no para disparar terríveis canhões de energia de chakra, aniquilando os membros do clã que defendiam a paz de uma só vez. Desde então, apenas os membros do ramo radical da família permaneceram na Lua. Movidos pela ambição, eles finalmente colocaram em pauta o plano de destruir o mundo ninja, mas não esperavam que, quando estivessem prestes a executá-lo, seriam pegos de surpresa por um inimigo repentino. Vou usar o poder deste olho reencarnado para matar os 3 caras lá fora e vingar minha tribo. O patriarca olhou para os olhos da reencarnação com uma expressão febril. Então, ele se virou para olhar para Sheren e disse a este: Você imediatamente escapa da passagem secreta, vai para a terra, vai para o clã Hyuga em Konoha para encontrar um membro do clã com o sangue mais puro e captura o Byakugan da outra parte, e combine-o com o chakra Otsutsuki em seu corpo. Desta forma, você pode obter um poder mais poderoso. Aspas. Eu entendo, patriarca. Sheren acenou com a cabeça. Ele sabia que se o líder do clã falhasse, ele seria a última esperança do clã Otsutsuki. Além disso, ele não pode ser de muita ajuda se ficar aqui. Aí vou eu.
Sheren se despediu do líder do clã e saiu correndo pela passagem secreta, sem Saigan, empreste me seu poder, assim como você fez quando destruiu o clã, deixe-me acabar com aqueles malditos invasores. Disse, ele colocou as mãos no enorme globo ocular amarelo, e uma luz ofuscante de repente inundou todo o salão subterrâneo. Fim do capítulo. Ninguém percebe como é bonito viajar até ele chegar em casa e descansar a cabeça em um travesseiro velho e familiar, Lin Yutang.